Olá, graça e paz, bom dia. Continuamos com os nossos vídeos comentados da Bíblia, amém? Louvado seja Deus. Chegamos a Hebreus, capítulo 5, amém? Já vimos desde o capítulo 4 falando sobre Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Agora nós vamos ver que o escritor, ele mostra que Cristo, ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança, amém? Como ele estava escrevendo para os judeus davam muita atenção ao que era feito segundo os livros de Moisés. E tinha o sacerdócio segundo a linhagem de Arão, que era o sacerdócio da velha aliança. Amém? Mas Cristo, o escritor, vem afirmar que ele é superior ao sacerdócio da velha aliança. Amém? Então, o sacerdócio de Jesus. Os crentes devem conservar a fé que possuem, porque não estão sem um fiel sacerdote, como seus irmãos não cristãos talvez queiram lhe sugerir. Existia aquela, nós temos um sacerdote, e vocês? Cristo é superior a todo e qualquer sacerdote humano. O sumo sacerdote, embora invisível, intercede sempre por nós. Cristo é a própria intercessão. Então, as qualidades de Jesus como sacerdote. Primeiro, ele pode compadecer-se da fraqueza humana, porque ele mesmo, como homem, sofreu a tentação, suportou o sofrimento, mas com essa diferença: imaculado, sem pecado. Ele foi o único que não pecou. Amém? Foi chamado por Deus como foi Arão. O autor interrompe o fio de seu pensamento a fim de proferir, o capítulo 5, do 4 ao 6 e o verso 10. Uma repreensão, amém? E uma palavra de exortação, de admoestação e de ânimo. Uma repreensão, versículos de 11 a 14 do capítulo 5. Ele apresenta um tema profundamente simbólico, concernente a Melquisedeque, mas teme que a falta de maturidade espiritual deles torne difícil a explicação. Vocês lembram de Melquisedeque, sacerdote, que foi buscar os dízimos de Abraão, o pai da fé, um dos patriarcas, quando ele voltou da guerra contra os reis do Oriente, que tinham levado Ló, juntamente com o rei de Sodoma. Vocês lembram que Melquisedeque foi até Abraão cobrar os dízimos? Pois é, Jesus ele é semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque, porém maior que Melquisedeque. Amém? Melquisedeque que era chamado rei de Salém e rei de paz. Salém era uma cidade que existia na época antiga, que depois veio a se tornar Jerusalém. Amém? Então, Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz: porque todo sumo sacerdote será tomado dentre os homens. Sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifício pelos pecados. Então aqui ele está falando sobre o trabalho do sacerdote, que é um intercessor, que vai oferecer o sacrifício primeiro por si mesmo, depois pelo pecado da humanidade, para que Deus aceite e através desse sacrifício de sangue, Deus possa abençoar o povo e não destruir por causa do pecado do povo. Então tem essa figura do inocente. Se imolava um animal inocente, sem defeito, puro, limpo, amém? E o sangue desse animal era derramado. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sangue desse animal cobria o pecado, tanto do sumo sacerdote como do povo todo. E aquele povo que tinha aliança com Deus, ele poderia ter a bênção de Deus e a paz de Deus, desde que obedecessem aos mandamentos da aliança, Cristo, ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso sacrifício. Então, existe uma diferença entre o sacrifício de um animal, amém? Que ele ia sem a sua vontade, e o sacrifício de Cristo, que era um homem com sangue puro e foi pela sua vontade, amém? Ele no Getsemane, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse caso, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. E ele decidiu se submeter, sendo obediente até morte de cruz. É o que Paulo diz escrevendo aos Colossenses no capítulo 2. Não é? Então é importante nós atentarmos para isso. Verso 2: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, quando era na humanidade, amém? Quando tinha um corpo humano.
E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, falando aqui do sacerdote da antiga aliança. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, né, quando Jesus nasceu de novo. Amém? Perdão, quando Jesus ressuscitou, Deus disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Né? E existe uns estudos e umas controvérsias, né, que Jesus nasceu em Maria. Não, em Maria Jesus encarnou. Na verdade, Jesus nasceu quando ressuscitou. Ali, ele tinha resgatado o Filho de Deus que havia morrido lá no Éden. Mas isso é uma coisa mais para frente, mais profunda, amém? E assim como o escritor, ele tinha cuidado para que os cristãos daquela época não tivessem condição de entender e fosse deturpar o que ele estava ensinando, então eu vou parar por aqui, amém? Mas vou explicar no outro momento. Versículo 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvida por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você obedece ao Senhor, então você tem um autor da sua salvação. Amém? Ande em linha com Jesus, ande em linha com a palavra de Deus, porque a sua salvação está mais próxima do que nunca. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele vai dizer, os cristãos hebreus não tinham muito progredido ainda. Ele disse, a esse respeito tem muitas coisas que dizer, porém difíceis de explicar, porque envolvia a lei, envolvia o sacerdócio, envolvia os costumes e outra coisa, promovia uma ruptura com todo aquele sistema que eles tinham aprendido desde pequeno e defendiam com unhas e dentes. Amém? Eles eram muito zelosos, mas não tinham entendimento. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou das palavras de Deus. Assim vos tornasse como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele está falando aqui da desenvoltura espiritual. É um bebê em Cristo. E o leite, amados, ele alimenta, mas ele não fortalece. O que fortalece é o alimento sólido, é a carne. Amém? Ele vai dizer no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Tem pessoas que eles discernem bem o bem, depois que nascem de novo e crescem, mas têm dificuldade de discernir o mal. E os adultos, eles vão ter as faculdades exercitadas, tanto para discernir o bem como o mal, e saber como se comportar diante de um e diante de outro. Amém? Então é muito importante, irmãos, nós buscarmos conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para que nós estejamos apoiados nas verdades da palavra de Deus, em meio a tudo aquilo que nós vamos viver. Olha só. Cristo aqui, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para que quando nós formos nos apresentar diante de Deus, nós sabemos quem é a intercessão, qual foi o sacrifício oferecido e quem é que nos une a Deus novamente. É Jesus Cristo. O seu sangue, amém? O seu sacrifício, a sua ressurreição nos dá acesso a Deus. E louvamos a Deus por isso, porque não confiamos em nenhum outro a não ser Ele. Amém, irmãos? Então que Deus te abençoe, que você seja iluminado. Lembrando que hoje à noite nós temos direto do Ministério Casa do Oleiro, aqui no Cruzeiro, Campina Grande, na Paraíba, né? O culto da família. Será uma grande bênção. Ainda não estamos podendo ter os cultos presenciais, mas nossos cultos estão sendo transmitidos ao vivo. Amém? E eu creio que você será grandemente abençoado. Então, junte seus familiares, mande convite para os seus amigos, que hoje às 20 horas estaremos juntos em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família. Amém? Fique firme.